Salve galera, mais uma aula aí com o professor Edson, ao qual nós vamos continuar estudando a parte de ecologia, né? Nós vamos falar sobre ecologia, vamos falar aí de um assunto que o primeiro ano do ensino médio estuda muito bem, que é ciclos biogeoquímicos, né? Esses ciclos biogeoquímicos, como o nome já diz, é a ciclagem da matéria em relação aí ao meio ambiente, né? Nós estudamos aí já cadeias e teias alimentares, falamos de nível trófico, essa parte de ciclos biogeoquímicos vai estudar, então vai entender um pouquinho melhor o que acontece quando toda a matéria orgânica ela entra aí no seu lado final, que é a decomposição, como é que volta essa matéria para o meio ambiente para ser usado com todos os outros organismos, tá? Então nós temos aí os ciclos biogeoquímicos, sou o professor Edson, espero que vocês gostem dessas nossas aulas. Nós temos nesse slide aqui o nome já, né? A gente pode ver o porquê ciclo, né? Estamos vendo aí uma seta, enfim, é um ciclo, como se fosse aquele símbolo da reciclagem. Nós temos o planeta Terra aí no meio, por quê? É o ciclo da matéria no planeta. Né? Esse ciclo da matéria no planeta faz com que o planeta continue vivo. Tudo volta para o planeta, tudo. A gente aprendeu lá no cadeias e teias alimentares, que começa com o produtor, termina com o consumidor final, mas como todos os organismos que estão inseridos numa cadeia ou teia alimentar, eles são organismos vivos. E esses organismos vivos, quando eles chegam no final da sua vida, ou por algum motivo eles vêm a morrer, toda a sua matéria é decomposta nesse meio ambiente e volta esses nutrientes, né, esses compostos químicos que estavam no corpo deles, volta para o meio ambiente. Tudo bem? Pela decomposição aí de fungos e bactérias. Por isso o nome ciclos biogeoquímicos. Entendendo um pouco melhor o que é ciclo biogeoquímico, a gente pode ver que tem 3 matérias em uma só aí, né? É a biologia, a geografia e a química. E esse ciclo ele estuda basicamente isso. É a ciclagem da matéria orgânica, né, e dos compostos inorgânicos através do solo para gerar novamente uma vida. Tudo bem? A gente pode ver muito isso em fotossíntese, no crescimento de algum vegetal, né, de alguma planta. Né? No próximo slide aí, o que nós temos é um exemplo nessa imagem, nós temos um exemplo de algumas ciclagens, né? Nós temos ali ciclagem de alguns gases, são compostos químicos, né? A ciclagem aí da água, a ciclagem do nitrogênio. Então, é basicamente isso, são compostos químicos que fazem parte da base da vida, né? Na ciclagem da matéria ou ciclos biogeoquímicos. Nessa outra imagem aqui, o que nós vemos é o ciclo da água, que eu creio que seja o ciclo mais fácil para se estudar. O que é? Como é que a água volta para o meio ambiente? Primeiro, ela já está no meio ambiente, né? Vocês podem ver na imagem, nós temos um oceano, temos um lago aqui em cima do meu vídeo, aqui, ó, vou até colocar o dedinho aqui, o dedinho aqui, ó, tem um lago aqui em cima, e aqui em cima nós temos uma montanha com gelo, né, lá no pico. Então, o que nós podemos observar aí é o processo químico que a água está desenvolvendo. São as 3 fases químicas, né? Os 3 processos físicos da água, né? Que é o processo físico de líquido, o processo físico de vapor e o processo físico de sólido, que é a base do gelo ali em cima nos picos, né? Como é que a água faz então a sua ciclagem? A ciclagem da matéria, a ciclagem da água, e acontece ao qual a água ela vai ser evaporada. A água evapora, ela está na fase líquida, ela evapora, então a gente tem uma evaporação, né, fase gasosa, aí ela vai virar lá, né, em cima as nuvens, ela condensa, condensou, vem o processo chamado de precipitação, ao qual a água volta em estado líquido, né, a ciclagem, essa água volta em estado líquido para o nosso planeta. Então essa é a ciclagem da água. Ela evapora, ela condensa, ela precipita. Quando ela está líquida, por causa aí da temperatura da Terra e tudo, ela está líquida, ela evaporou, virou um gás. Aí lá em cima na atmosfera ela vai virar uma nuvem, ela condensa. E essa nuvem vai encher muito, vai ficar muito grande, né? Não vai conter mais esse vapor, ele vai em temperaturas um pouco mais quentes, ele vai precipitar, vai começar a cair de novo em forma líquida, tá?
Lembrando que o ciclo da água não ocorre também só pela evaporação. Tem um outro processo chamado de evapotranspiração. Eu transpiro, eu suo, então meu corpo fica todo molhado, estou num sol intenso praticando esporte, o corpo ficou molhado, aquele suor seca. Ele secou, ele evaporou. Então, para onde foi aquele suor? Para a atmosfera. Né? Acontece a mesma coisa com os rios, acontece a mesma coisa com os lagos, né? Acontece a mesma coisa com as geleiras. No caso das geleiras, nós temos lá no meio do slide, que vocês podem ver, uma palavra chamada sublimação. O que é sublimação? É quando do estado sólido eu começo a ter um processo de evaporação dessa água no estado sólido, né? Acontece a mesma coisa, eu acho que vocês já devem ter ouvido isso em química, nono ano, né? Introdução à química, que com aquele um comprimidinho pequeno, mas não é remédio, tá? É uma bolinha chamada naftalina. Ela sublima, você coloca a naftalina em algum lugar da sua casa lá, ela é tóxica, melhor não mexer, mas você coloca a naftalina e com o tempo essa naftalina ela vai soltando aquele cheiro, ela vai sublimando, ela vai diminuir de tamanho por causa da sublimação. Tudo bem? No caso da água aqui, é no estado sólido, gelo, neve, ela vai sublimar o gelo, né? Ele sublima, estado sólido, vira um vaporzinho aí. Esse é o ciclo da água, um dos mais fáceis que nós temos. O próximo slide aí, nós vamos ter o ciclo do oxigênio. E aqui, ó, no ciclo do oxigênio, também é um ciclo fácil, é só a gente pensar no seguinte, o que nós respiramos? Oxigênio, muito bem. O que nós botamos para fora, né, do corpo que é tóxico? Gás carbônico. Então, quem é que vai pegar o gás carbônico para nos devolver o oxigênio? Acertou quem falou os vegetais, acertou também quem falou aí os fitoplânctons, né? Lembrando aí que os fitoplânctons, nós temos muito mais fitoplâncton do que vegetal, né? Até porque fitoplâncton ele é marinho, ele é aquático, né? Vegetal terrestre, né? Terra. Lembrando que o planeta é muito mais água do que terra, não é verdade? É até interessante porque algumas vezes eu lembro de aluno me dizendo, alguém me dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo. Se a gente for pensar quem é o pulmão do mundo, são os oceanos, né? Os oceanos são os pulmões do mundo aí. A Amazônia ela auxilia na liberação de oxigênio, né, os vegetais terrestres, mas não é em grande abundância. A maior abundância de oxigênio da atmosfera é proveniente aí dos oceanos, tudo bem? Então, o que nós podemos ver aqui nessa imagem? Os organismos fotossintéticos autótrofos, nesse caso o vegetal, ele vai fazer a fotossíntese e nesse processo ele vai liberar o oxigênio. Não é que o vegetal libera o oxigênio que ele não vá fazer também respiração celular, tudo bem? Ele respira, ele libera oxigênio, mas ele retira o oxigênio da atmosfera também para poder fazer a sua respiração celular. Tá? Tem um processo aí chamado de ponto de compensação fótico. Procure isso para vocês darem uma olhadinha, né? O que é o ponto de compensação fótico, que é quando o vegetal faz fotossíntese e assim que passa num determinado tempo, num determinado processo, no momento da fotossíntese, o vegetal começa a fazer a sua respiração celular também. Lembrando que quando a gente fala de fotossíntese e respiração celular, né, a troca de oxigênio e tudo mais, vamos lembrar das organelas que estão trabalhando aí, né? Quem faz fotossíntese no vegetal é o cloroplasto, quem faz a respiração celular, né, desses organismos vivos é a mitocôndria, tá? Mas vamos nos atentar aqui à imagem, né? O vegetal, então, o organismo autótrofo fotossintetizante, é o vegetal, ou os fitoplânctons, né? Dentro desses fitoplânctons nós temos as algas, né? Eles absorvem o gás carbônico da atmosfera e eles liberam oxigênio. Quem é que vai pegar o oxigênio na respiração e liberar o gás carbônico? Os animais, tanto terrestre quanto aquático. Esses animais que não são fotossintéticos. Nós somos organismos heterótrofos. Os organismos que fazem fotossíntese são chamados de autótrofos, né? Produzem o próprio alimento. Nós somos heterótrofos, precisamos da troca gasosa, como todos os outros organismos, nós precisamos do oxigênio que esses organismos autótrofos liberam para a atmosfera. Então, nós, animais, pegamos, né, respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico, ao qual esses organismos autótrofos vão assimilar o gás carbônico e liberar o oxigênio. Por isso que é uma troca cíclica aí, tudo bem? No próximo slide aqui nós temos o próximo ciclo biogeoquímico, que é o ciclo do... Bom,
Bom, galera, aqui é o ciclo, então, do nitrogênio, né? A gente pode ver aí o ciclo do nitrogênio com o gás nitrogênio na atmosfera, ao qual ele é um gás que está na atmosfera em maior abundância aí no nosso planeta. Mas nós não conseguimos respirar o nitrogênio, nós respiramos oxigênio, né? Mas nós precisamos 100% do nitrogênio aí, porque é a partir do nitrogênio que nós temos a incidência da síntese, né, de proteínas no nosso corpo. Então esse nitrogênio ele vai fazer parte de 2 compostos, né, químicos do nosso corpo, que estão inseridos no estudo de ácidos nucleicos, que são os mais importantes dentro de um organismo vivo, que é o DNA e o RNA. O DNA tem 4 bases nitrogenadas. Essas 4 bases nitrogenadas são a adenina, a timina, a citosina e a guanina, né, que são códigos da vida. Já o RNA tem 4 bases nitrogenadas também, que são a adenina, uracila, citosina e guanina. Então nós temos aí, no lugar da timina, nós temos a uracila, né, para diferenciar um composto químico do outro, não é verdade? E qual a importância do DNA e RNA? O DNA é o código da vida, o RNA ele sintetiza esse código para formar a proteína, as informações do nosso corpo. Tudo bem? Então o nitrogênio ele é muito importante na nossa alimentação, ele é muito importante no nosso corpo, para a nossa vida. Como é que nós, então, vamos pegar esse nitrogênio se nós não conseguimos retirá-lo da atmosfera respirando? Eu já dei uma dica, na nossa alimentação. Então a gente pode ver que esse nitrogênio ele tem que ser fixado no solo. Ele vai ser fixado no solo por alguns vegetais. A gente estuda muito mais os tubérculos, né? A batata doce, essas coisas. E esses vegetais que fixam o nitrogênio, né, por algumas bactérias, por algumas estruturas nas suas raízes, ele transforma o nitrogênio em um outro composto químico, que é a amônia, né? Essa amônia ela pode ser assimilada por ruminantes, como vocês podem ver aí a vaca, e volta para o meio, para o solo, né? A amônia na urina desse animal. E aí ela é absorvida pelo solo de novo. Então esse NH4+, que é a amônia, ele vai se transformar, né? Ele vai ser sintetizado, ele vai ser transformado no solo por bactérias. Essas bactérias vão transformar esse NH4+, que é a amônia, em nitrato, né? Que é o NO3. E esse é um processo chamado de nitrificação. Quando esse nitrato é transformado, né, ele vai ser novamente assimilado por bactérias e passa por um processo chamado de desnitrificação, voltando a ser nitrogênio e voltando para a atmosfera. Tudo bem? Então, resumidamente falando, o nitrogênio ele é o gás que mais tem na atmosfera, nós precisamos dele, mas nós só conseguimos assimilá-lo na alimentação. Tá? E ele é muito importante porque faz parte do nosso DNA e RNA e ele auxilia com esse nitrogênio, com o DNA e RNA, nós temos aí a síntese de proteínas no nosso corpo. Lembrando que proteína, de todo o composto químico do corpo de todo animal, ele é o mais importante. Tudo bem? Então, esse é o ciclo do nitrogênio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.